E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, esse vídeo vai ser confuso, eu não sei no que ele vai dar, mas eu tenho uma pauta meio que mal feita aqui. Se eu pudesse, eu queria poder assim responder cada um de vocês, chamando cada um pelo nome e dando a devida atenção que cada um merece. Eu simplesmente não tenho força para fazer isso. Uma das coisas que me esgotam, não é que me esgota, a gente vai ter várias conversas assim sobre a romantização do trabalho perfeito. Sabe aquela premissa assim de, olha, descubra aquilo que você ama na sua vida e você nunca mais vai sentir que você tem que trabalhar. E isso é verdade, embora eu não acho que esse seja um privilégio para todos. Eu não acho que todo mundo da sociedade pode dar a sorte de encontrar alguma coisa que ama. Eu acho que você pode decidir amar aquilo que você faz. Você pode fazer muita força e decidir amar aquilo que você faz e ficar muito bom naquilo. Mas assim, que todo mundo caia exatamente na sua vocação e seja muito feliz, eu acho uma romantização bem infantil, bem otimista por ser sem noção mesmo. Agora, eu me considero uma dessas pessoas privilegiadas porque eu consegui encontrar aquilo que eu amo fazer e eu amo o que eu faço. O que não significa, preste muita atenção nessas palavras, o fato de você trabalhar com aquilo que você ama não significa que aquilo que você ama não te esgote. Não te esgote. Então é engraçado, se você pegar a minha agenda, tem dias que eu tenho assim 11 aulas. E por que eu aceitei 11 aulas? É porque eu queria muito dinheiro? Não, é porque são 11 pessoas por quem eu sou apaixonado e eu não consigo não trabalhar para elas. Então, se a pessoa, se a Marta Tellers, eu tenho tantos nomes para citar aqui, se o Ailton me liga amanhã e se essas pessoas falam assim, cara, eu tô precisando de aula de inglês, meu, eu vou abrir 2 da manhã, mas eu vou dar aula para essas pessoas, porque são pessoas que fazem parte da minha vida, são pessoas por quem eu sou apaixonado e são pessoas com quem eu quero trabalhar. Né? Então, quando a Bárbara, por exemplo, me apresenta o Vitor e eu tenho uma aula experimental com o Vitor, cara, não dá para falar assim, não, eu não vou dar aula para você, porque eu já estou aqui com uma renda ok, e eu não estou precisando. Não tem cabimento, não tem cabimento. Então, eu vou e começo a trabalhar, e eu me loto de trabalho e chega no final do dia, eu estou esgotado. Então, quando eu entro no Discord, eu sou uma pessoa péssima, vocês não têm noção. Eu sou uma pessoa desgastada, sem paciência. E aí eu vou jogar HOTS, eu pioro mais ainda. Mas é o momento em que eu extravaso e que me faz muito bem, embora afugente um monte de gente da Sons of Wagner. Né? Eu fico com as minhas implicações com o Ninja, eu sou muito injusto com ele, mas eu também sou um repelente para a guild, porque quando eu entro, as pessoas esperam que eu haja como eu ajo aqui, gravando vídeo. E quando as pessoas me escutam no Discord, eu sou uma pessoa desgastada por 10 horas de trabalho. E são 10 horas de trabalho extremamente apaixonantes e recompensadoras, onde eu realmente tenho a certeza de que eu estou fazendo aquilo que eu tenho que fazer mesmo. O que não significa que eu não entre esgotado, cansado e responda um monte de coisa de forma impaciente e com muito mau humor. Tudo bem? Só para quebrar um pouco essa romantização da coisa. Então, quando vocês me fazem comentários que demandam resposta, às vezes eu estou tão cansado que eu não consigo nem pensar em escrever a respeito daquilo. Ainda assim, tem alguns comentários que vocês postam aqui que é impossível eu não responder, e é impossível eu não querer responder. E esse é um caso da Fluffy Arctic Fox, é uma moça. E assim, é inevitável que eu responda esse comentário e talvez eu demore muito para respondê-lo. E o vídeo vai ser basicamente sobre isso, ok? Bom, o que ela diz aqui, ela comenta no vídeo várias sinapses sobre a oferta e demanda, um vídeo que eu postei aí há uns 2 dias. E ela diz assim, Fausto, eu gostei muito do vídeo. Eu não tenho essa visão técnica, gostaria de ter, qual é o segredo? É engraçado que você é a segunda pessoa que me pergunta isso em 2 dias. E eu até vou tentar responder aqui, brevemente. E eu sei que o propósito do vídeo é abrir os olhos das pessoas. Eu espero que realmente ajude, pois a sociedade está bem cega na questão de querer se mostrar. Está muito cega, na verdade. Eu conheço pessoas que desfizeram amizades de anos porque conheceram pessoas com mais dinheiro e teve vergonha de se misturar, de misturar amigo pobre com amigo rico. Deixa eu ir cortando, picotando, desculpa não ler o comentário inteiro. Flavio, eu tô escutando aquele livro da Michelle Obama. E ela conta uma história em que, assim, ela cresceu num bairro suburbano, num bairro de pobre, e assim, ela viu ao longo do tempo várias famílias do bairro dela melhorando financeiramente. E quando aí as pessoas melhoram financeiramente, o que elas fazem? Elas investem na comunidade para que todo mundo melhore junto? Não, elas mudam de bairro. Isso é natural,
Isso é um comportamento humano. Isso é um comportamento humano. Então a gente não pode... aqui tem muita gente que fala assim, pô, os caras ficam forte e vai lá pra Big Damage. Isso é um comportamento humano. Você pode ficar com raiva do seu vizinho que mudou pra um bairro mais rico, você pode ficar com vergonha do seu colega de guild que ficou forte e foi pra Big Damage, mas embora você fique frustrado com esse tipo de comportamento, ele é um comportamento humano e a gente tem que estar preparado para se adaptar a esse tipo de comportamento, porque é assim mesmo. E muitas pessoas, elas são fortes o suficiente para admitir... tem uma música do Charlie Brown, e assim, ela é tão inesquecível que eu esqueci o que ela diz, mas assim... hoje eu vou de limusine, mas eu já andei de trem, mas tem assim, antes disso, tem uma citação em que ele diz alguma coisa do tipo, eu não me esqueço de onde eu vim. Eu não me esqueço de onde eu vim. Não importa onde eu estou agora, eu não me esqueço de onde eu vim. E o ideal seria que todas as pessoas tivessem essa noção. E no fundo, para si, todo mundo tem essa noção. Só que a necessidade, o desespero, a ânsia de se adaptar nessa nova comunidade da qual você faz parte agora, ela é muito grande. Ela é muito grande. Então, assim... o fato da Michelle Obama ter ido visitar, porque tem uma parte bastante marcante em que os vizinhos dela, a família mais próxima, a família mais amiga, ela enriquece um pouco e ela muda de bairro, e ela vai para um bairro de classe média alta. As casas são completamente diferentes, a vizinhança é completamente diferente. E por serem muito amigos, a família dela é convidada e eles vão visitar. Aí chega todo mundo naquele chevette, naquele carro velho, sai aquele povo meio mal vestido, aí vai jantar. Então, assim... Aí ela fala sobre a percepção do constrangimento da família por ter que evidenciar esses laços. Então, assim, vamos abrir a porta correndo para todo mundo entrar correndo, não vamos demonstrar muito afeto aqui na porta, porque senão os vizinhos vão ver que vocês são meus amigos e vão descobrir de onde eu vim e entra logo aí. Né? E tentar esconder o carro também, e como não dava para esconder o carro, aquilo gerou uma sensação de desconforto e de constrangimento. Essa família, ela tá errada em fazer isso. Sim, ela está cortando cortes profundos na alma da Michelle Obama naquele momento da pré-adolescência dela. Sim, estava. Ainda assim é um comportamento humano e é um comportamento humano que eu vejo como uma fraqueza e não como maldade. Eu acho que se você tirar toda a fraqueza do comportamento humano, sobra muito pouco maldade pura. Então o que essa família estava desesperada por, ela estava desesperada por aceitação, por aprovação e por admiração. E eu não tenho coragem de dizer que a gente não se importa com isso, porque a grande maioria de nós nos importamos sim em certa medida. Uma pessoa que diz que ela é completamente desapegada do julgamento alheio, ela é no mínimo mentirosa, porque a gente se importa sim. A gente se importa sim. Então, eu sou bastante desapegado da imagem, então eu me preocupo muito pouco com as roupas que eu visto. Ainda assim, se alguém me chama para dar uma aula no JK presencial, porque acontece isso de vez em quando. Teve uma época que eu trabalhava somente de roupa social. E eu estou há tanto tempo trabalhando de pijama que se uma pessoa pedir por algum motivo a minha presença ali no JK, provavelmente eu vou negar. E se eu for, eu vou vestir uma roupa social, vou me olhar no espelho e vou me sentir ridículo porque eu não me identifico mais com essa imagem. E aí eu vou vestido com aquilo que eu estou acostumado a vestir. E o olhar das pessoas num ambiente que você não está acostumado, ele causa sim muito desconforto. Então não importa o quanto eu me prepare para isso e não importa o quanto eu cague para o julgamento das pessoas, quando eu estou ali naquele meio, é um peso de uma visão. O peso do olhar é muito grande para que você não se questione, para você não achar que tem alguma coisa errada ali. Então, essa pessoa que desfez amizade com um amigo pobre porque ela tinha novas amizades ricas, ela é no mínimo uma coitada, porque assim, ela não é rica, ela pode ter dinheiro, mas ela não é rica de espírito e não pertence ainda ao local, à comunidade onde ela entrou, e ela está jogando no lixo uma amizade que pode simplesmente durar, que poderia simplesmente durar para sempre. Hoje eu já vejo isso de uma maneira diferente. Significa que durante todo o tempo que nós fomos amigos, essa pessoa que enriqueceu mentiu e a gente não foi amigo? Não, muito pelo contrário. Durante todo o tempo que a gente foi amigo, nós somos amigos de verdade. Só que alguma coisa subiu a cabeça dessa pessoa, ela tem outras prioridades agora e ela não consegue fazer um julgamento de valor daquilo que realmente é importante na vida dela. E se ela acha que subir, que o palpen, neste momento, é mais importante do que fazer o roleplay, do que viver a vida e usufruir das amizades, que eu acho que são as coisas mais importantes que a gente tem, aí o problema é dela. Talvez um dia ela caia na real ou não, ou talvez um dia ela volte a ter novos valores, e nesse dia eu vou ver se essa amizade ainda me convém ou não. Entende? Mais ou menos. Mas a gente tem que ser bastante autossuficiente nisso, né? É bom que a gente consiga usufruir das nossas amizades, mas eu acho que a gente não pode depender delas. A gente não pode depender delas.
Eu fui deixar os itens lá, por que que eu não. Ah, engraçado, teve gente que veio me zoar porque eu não consigo acertar os dashes do cavalo. Gente, eu não sou. Eu não tenho problemas de coordenação. Eu consigo acertar os dashes de cavalo. Eu quero ver você acertar os dashes do cavalo, estando prestando atenção no que a Giovana diz e pensando que pergunta você fará a ela para fazer um podcast que faça sentido para quem está escutando e não conhece a profissão. Então acho que vocês estão super valorizando a capacidade de acertar os dashes e vocês estão menosprezando a dificuldade que é fazer um bom podcast. Não estou dizendo que o meu foi bom, mas eu estou dizendo que assim envolve muita atenção e envolve muita concentração. E nessas horas você passar reto numa curva num lugar que você não está acostumado a ir, se você se você acha que o meu maior problema na vida é esse, meus problemas estão muito pequenos. Vamos lá. As pessoas valorizam mais o status do que o próprio ser humano. Sim, eu acho que para isso azar o delas. Então, assim, Fluffy, desculpa se eu tô fazendo um julgamento muito errado, mas parece que você sofre pelo fato das pessoas não conseguirem te enxergar e não conseguirem enxergar o valor que você tem de fato, porque elas estão preocupadas com outras coisas mais banais. Eu mudaria um pouquinho só essa perspectiva para falar assim, puta, que pena que essas pessoas elas dão importância para coisas tão pequenas, porque elas deixam de usufruir coisas que são muito mais importantes. E aí eu procuraria um core, eu procuraria um núcleo de pessoas que me conhecem e que eu conheço, para que a gente pudesse usufruir dessas coisas gostosas que são aquelas que não precisam de dinheiro. E eu não estou nem falando de sexo. Estou amando seu canal, obrigado. Essa questão de se sentir representado é mais pura verdade, sim. Eu vou tentar trazer a Luana, não sei se eu vou conseguir, mas o Red, eu vou falar muito sobre isso, sobre autoimagem e se preparem para um podcast tão longo quanto ou mais longo que o que eu tive ontem. E a nossa conversa vai ser muito legal e muito importante, e vai ser sobre isso. As pessoas não questionam as coisas, e eu não questionava quando adolescente, porque muitas pessoas ao meu redor falavam a mesma coisa, o que causou uma baixa estima em relação a algumas coisas. Eu não sei o que é, mas assim, pode ser sua cor, pode ser o seu peso, pode ser o tamanho do nariz, o tamanho da orelha, pode ser. Engraçado, porque eu era o único japonês do prézinho onde estudava. E as pessoas ficavam o tempo inteiro, tipo, puxando o olho para mim. As crianças, tô falando de crianças de 7 anos, elas ficavam puxando o olho para mim e falando japoronga, japonês, China, e eu não entendia o porquê daquilo. E realmente eu não entendia o porquê daquilo. E aí eu passei a achar aquilo ruim. E eu passei a achar aquilo ruim durante muito tempo. Eu achava que aquilo me excluía. E foi assim durante muito tempo, até que na terceira série, ou na segunda série, a minha professora estava falando o quanto as pessoas no Japão eram civilizadas, porque elas não jogavam lixo no chão, porque não sei isso, porque não sei aquilo. O que eu também acho um absurdo. Você ficar colocando uma raça e um povo como superior a outro por um ponto ou outro. E aí, assim, quando eu vi, tinha uma menina falando que gostava de mim só porque eu era japonês, e depois eu fui crescendo, e aí eu fui vendo que não era tão ruim assim. Esse negócio de não se sentir representado é horrível, e demorou muito, assim, até que eu tivesse o Jiraiya. Isso aqui vai fazer parte da nossa conversa. Ter baixa autoestima por uma coisa que é característica sua e que não é culpa sua é muito triste. Muito triste. É... Hoje, já madura, eu sei que as opiniões, por mais que sejam maioria, não significa que só por isso seja verdade. Que gostoso escutar isso. Até mesmo porque a verdade é bem relativa e opiniões são só opiniões criadas por diversas culturas diferentes, podendo não ser aquilo que eu acho certo seguir na minha vida. Desculpe pelo textão, muito pelo contrário, muito obrigado pelo textão, porque isso daqui dá um gancho que eu precisava muito. Depois ela diz. O que você acha de falar sobre a pressão em cima de nós para que sejamos alguém baseados na nossa profissão? Isso é algo muito pesado na minha vida nos últimos anos. Eu tenho sido cobrada por todos os lados e sinto uma necessidade e sinto essa necessidade de conquistar esse título de ser alguém, pois sinto que as pessoas não me respeitam tanto só por eu não ter um diploma na universidade. Bom, então aqui eu tenho que compartilhar e talvez isso até responda um pouco da pergunta que você fez e que mais alguém fez. Deixa eu ver se eu tento lembrar quem. O Joaquim. O Joaquim me falou isso. Não foi.
A gente, me desculpem, eu não vou lembrar agora quem que falou assim, cara, de onde vem a sua retórica? Porque ela deve ser. Você nasceu com isso? Você nasceu com isso? E não, ninguém nasce com isso. E eu não acho que a minha retórica seja boa, mas eu entendo sim que ela tem alguns pontos favoráveis. Bom, o que eu tenho para dizer para vocês muito cedo, eu fui, assim, depois que meu pai faliu e a coisa ficou preta, eu fui pro Japão, voltei, tentei estudar, arrumei emprego. Eu arrumei um emprego numa empresa que era assim, era uma. Sabe tudo o que vocês estão vendo assim, a respeito da Lava Jato e de toda a corrupção envolvida? Pois é, eu trabalhava numa empresa que estava fazendo o gasoduto Brasil-Bolívia. Então, assim, tinha um cara da Petrobras que pegou um cara de uma prestadora de serviço, um cara que era um bom encarregado, e falou assim: escuta, você vai abrir uma empresa, você vai ganhar uma licitação, você vai fazer esse gasoduto e você vai me dar todo mês R$ 100 mil. E a gente estava falando do ano de 98, imagina quanto que era R$ 100 mil em 98. Então, assim, várias pessoas envolvidas nesse esquema elas foram finalmente presas. E então isso me abriu muito a visão para muita coisa, porque o que eu vi uma pessoa que mal sabia escrever. Eu não estou querendo falar mal dele, eu não estou dizendo. Era um cara genial. Era um cara genial. O dono dessa empresa é uma pessoa que me ajudou, que me estendeu a mão quando eu precisava, salvou a minha vida, fez parte fundamental da minha educação. E eu considero esse cara muito parecido com o Lula. Que, embora vocês odeiem o Lula, e eu também odeio tudo que ele fez, e eu acho que ele tem que ficar preso mesmo. E eu acho que, né, não sei de onde vocês tiraram esse negócio que eu sou amante do Lula, só porque eu às vezes critico o governo. Mas, embora você goste ou não do Lula, você tem que admitir que ele é um cara genial. Ele é um cara extremamente poderoso. Ele é um cara que leva massas por onde ele passa. Ele é um cara que faz as pessoas se sentirem representadas e motivadas por ele. Então, você pode não gostar de como ele usa esse poder, mas negar que esse cara seja genial, eu acho muita imaturidade da sua parte. Então, genial é você, que tem quantos seguidores aí? Tipo, eu tô com 6 mil, o cara tem mais de 100 milhões de seguidores. Mais de 100 milhões de seguidores. Tem gente que chora quando abraça o cara. Então, você dizer que essa pessoa é burra e que ela é incompetente, eu acho que tem alguma coisa errada aí na tua visão. É, e esse dono dessa empresa, ele era muito parecido com o Lula. Por quê? Porque ele tinha muito controle sobre as pessoas, ele fazia com que as pessoas trabalhassem por ele, ele fazia com que as pessoas o seguissem, o admirassem e tudo mais. Ainda assim, ele tinha muito pouco conhecimento acadêmico. Então, ele era o melhor encarregado de pessoas que você podia querer. Ele era o melhor líder de pessoas que você poderia querer. No entanto, ele não era um bom empresário. Por que ele não era um bom empresário? Por falta de conhecimento acadêmico mesmo. Por falta de conhecimento acadêmico. Ele não era bom em matemática, ele não era bom em orçamento. E de repente, quando ele se viu pressionado a fazer tudo aquilo que ele não sabia fazer, a vida dele ficou muito difícil. A coisa para ele ficou muito complicada. Mais ou menos nessa época, eu tive a oportunidade assim, que pessoas me ensinassem a diferença de ser dono e de ser empresário. E eu posso estar errado aqui, eu não vou falar nomes até porque não é nem justo. Mas eu lembro de um engenheiro que chegou pra mim e falou: Fausto, existe uma. E eu, cara, eu era o banguelito nessa época, né? Eu tinha que 18 anos. É... o... A pessoa chegou pra mim e falou: Fausto, você tem que aprender desde cedo a diferença entre ser dono e ser empresário. E o fulano, ele é dono, ele não é empresário. Então você tem que entender que assim você tem que saber reagir a ele e você tem que se defender dele. E na verdade, para o bem dele, você tem que discordar do que ele fala. Então mostre para ele o quanto custa cada coisa, o quanto custa cada decisão. Vá mostrando isso para ele, porque o fato dele ser dono da empresa não significa que ele vai levar essa empresa para o melhor caminho possível. Essa foi uma das maiores lições da minha vida. Por quê? Porque a gente que é brasileiro, a gente valoriza demais o dono do capital. E a gente acha que o dono do capital ele é poderoso e, consequentemente, sábio. E a gente espera que ele saiba tudo. E você tem medo de dar sugestão para o dono do capital. Tô falando pro dono da tua empresa, não vou falar, ele é o dono, não vou falar, ele é o chefe, não, quem sou eu para falar ele? E as pessoas, elas tomam decisões erradas e elas vão pro lugar errado o tempo inteiro. Nessa época também, um outro engenheiro ele me ensinou a grande diferença entre ser de oposição e ser do contra. E eu acho que isso é uma outra coisa que a nossa sociedade precisa muito também. Porque a gente só sabe falar que tá uma bosta, a gente não sabe planejar melhor. Então, ao invés de, antes de você falar que o negócio tá uma bosta, você deveria escrever um plano B e apresentar o plano B e mostrar por que ele é superior ao A. Se você não tem condições de pensar numa nova estratégia, você não deveria criticar a primeira.
Não estou dizendo que eu consiga fazer isso o tempo inteiro. É claro que eu olho para um monte de coisa e falo, nossa, que bosta o tempo inteiro, né? E você não é obrigado a saber mais e a desenvolver mais. Mas em relação ao pensamento crítico, isso foi uma coisa bastante importante na minha vida. Agora, quando você e essa outra pessoa que eu esqueci o nome me perguntam de onde é que eu tirei toda essa retórica, o que aconteceu é que eu busquei muito Deus ao longo de toda a minha vida e eu fiz parte. Cara, não mudaram esse negócio aqui, né? Entra pet, sai pet e os caras não melhoram essa barrinha. Ah, eu tenho um trabalhador em férias que ele é muito rápido e ele termina muito rápido. E quando ele para, eu sei que mais alguém pode ter parado também. Um, e aí eu dou um scroll, mas aí às vezes vai rápido demais. Enfim, perdão pela divagação. Onde eu tava? E aí o. Tá vendo como é difícil jogar e falar ao mesmo tempo, ainda mais sem ter uma linha muito bem definida? E eu mergulho muito desse canal a falta de edições, a falta de cortes. Eu acho que isso é uma coisa bastante característica e que eu gosto bastante nele. O que aconteceu é que eu busquei muito Deus em diversas religiões e eu contestava muito. E eu falava, não, mas escuta, e por que isso? E por que aquilo? E por que aquilo? Demorou muito até que o Correia me ensinasse a falar assim, cara, você está viajando, você está querendo encontrar lógica na fé e são duas coisas completamente diferentes. Demorou muito para conhecer esse professor. Então o que acontecia é que cada nova religião que eu conhecia, cada novo templo que eu visitava, cada novo dogma que eu escutava, eu contestava demais, demais, demais. Então a primeira igreja que eu abandonei foi a mais difícil de todas. Por quê? Porque lá estava toda a minha rede social. Toda a minha rede social estava concentrada numa única igreja. Quando eu saí de lá, eu perdi toda a minha rede social. Então, a partir dali, perder todos os meus contatos, todos os meus amigos, a partir dali ficou fichinha isso. Por quê? Porque eu já tinha passado por uma experiência também de sair do Brasil, onde eu perdi tudo que eu tinha e caí num lugar completamente diferente de tudo que eu conhecia. Então, a cada novo grupo religioso que eu desafiava com os meus questionamentos, eu ficava até que alguém me convencesse. E as pessoas me chamavam de Fausto herege. Por que as pessoas me chamavam de Fausto herege? Você está aqui só para destruir a nossa fé, você está aqui só para colocar defeito naquilo que a gente acredita. E eu não estava, eu estava buscando Deus. E eu ficava fazendo pergunta depois de pergunta depois de pergunta. E eu falava, não, mas isso para mim não faz sentido. Então por que isso? E fé não se prova, e porque eu não sabia que fé não se provava, com 17 anos, nem ia obrigado a adivinhar isso. Porque eu não sabia que fé não se provava, eu ficava tentando provar. Só que eu ficava colocando as pessoas em extremo desconforto porque eu questionava coisas que elas não queriam, sobre a qual elas não queriam refletir. Então, quando você chega para mim e diz que quando você diz pra mim que eu sei que opiniões, por mais que sejam a maioria, não significa por si só que seja verdade, você não imagina a cócega que você faz assim no meu espírito, porque quando eu fui pro Japão, eu também encontrei um monte de pessoas acreditando petriamente num monte de coisas. Acreditando petriamente ficou horrível, né? Eu acho que tem que ter edição nesse canal. Eu vi um monte de gente acreditando em verdades pétreas que, na verdade, para mim, não faziam o menor sentido. Por quê? Porque eram coisas totalmente culturais, eram coisas deles que não tinham nada a ver comigo. E eu via, tipo, milhões de pessoas seguindo determinados cerimoniais e rituais, e aí eu olhava para tudo aquilo e eu falava, nossa, isso é uma construção cultural. Isso é uma construção cultural, nada disso é de verdade. Então, Fluffy, você perdido do jeito que você está, imagina você com 17 anos no Japão, vendo que pessoas acreditam em coisas completamente diferentes daquilo que você acredita, e que nada daquilo faz sentido. Então, ter morado no Japão tão novo fez com que assim minha vida mudasse e a minha visão de mundo mudasse e minha vida ficasse muito melhor. E hoje meio que eu vivo um pouco dessa experiência, sabe? Eu consigo monetizar essa experiência. E eu não trocaria jamais a experiência que eu tive por uma vida sem esse conhecimento. Mas ainda assim, o preço disso é muito alto. O preço disso é muito alto porque o preço que você paga por morar numa cultura muito diferente da sua é a destruição completa de todas as verdades que você tem. Porque se esse lado acredita num Deus, ou acredita em que alguma coisa seja educada, e esse outro lado acredita num outro Deus e acredita que uma outra coisa seja educada, você percebe que a educação também é um resultado cultural. Não estou falando tudo, pelo amor de Deus, não estou falando tudo. Mas assim, se aqui quem não baixa a cabeça 45 graus em sinal de respeito e não 90, e não 90 é reto, caralho.
Se a pessoa baixa 45 graus e não 60, ela está colocando mais submissa do que deveria. Então ela está se colocando como a mais inferior do que ela realmente é. Então por isso ela é falsa, porque na verdade ela não se sente isso. Porque assim, você tem que ficar dando uma de, né? Como que é o nome da Nazaré? E ficar falando, não, o ângulo que ele fez ali, o que, que ele quer dizer com aquele ângulo? Porque você tem que esmiuçar isso. Então, quando você chega aqui e vê uma pessoa inclinando a cabeça, assim, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Então, assim, aquela pessoa que era um lixo porque não baixava a cabeça, aqui, então todo mundo é lixo. E quando você vai vendo que tudo é uma construção cultural e que tudo vale aquilo que significa, e as pessoas, elas geralmente dão significados a coisas que não necessariamente são verdade, é muito confuso. Então não existe cultura 100% certa, não existe cultura 100% errada e no final nada importa. Pronto, aí você vira essa pessoa pessimista sobre tudo que eu me virei e que fui durante boa parte da minha vida. Bom, aí você fala, nossa, então não existe esperança para esse mundo. Você é extremamente negativo em relação a isso. Na verdade, não. Aí depois de entender esse processo todo, aí vem o momento de libertação. Aí vem um momento de libertação. É engraçado que a gente não percebe, mas essas tretas que a gente odeia, elas são essenciais para determinados valores. Porque, assim, no momento, tudo que as pessoas querem é ter um iPhone. E depois vem um outro momento e fala, nossa, como vocês são retardados. Não tem que ter iPhone nesse negócio, não. E aí você gera um movimento contra iPhone. O tempo inteiro as pessoas elas estão colocando, elas estão tentando ressignificar o valor dos símbolos na nossa sociedade. E eu acho que isso é uma coisa bastante saudável, que a gente discuta isso o tempo inteiro. Eu acho isso uma coisa bastante saudável. Então, o que significa determinado comportamento do homem? O que significa determinado comportamento da mulher? A gente tem símbolos muito grandes aí para ressignificar e a gente está nessa luta, está nesse processo. Ainda assim, no meio dessa confusão toda, é muito importante que você trabalhe na sua autoimagem. Eu não estou falando que isso é fácil, eu não estou falando que eu consiga fazer isso. Eu estou falando que você tem que trabalhar na sua autoimagem, porque você tem que saber quem você e quem você é transcende aquilo que você parece ser. Aquilo que você é transcende aquilo que você parece ser. Então você tem que se preocupar com aquilo que você parece ser. É claro que você tem que se preocupar com aquilo que você parece ser. Se eu desse aula presencial lá no JK, em Guatemi aqui, eu teria que me vestir melhor. Eu teria que me vestir melhor porque uma camisa de R$ 500, ela aparenta mais competente, a pessoa dentro recheando uma camisa de R$ 500, ela aparenta ser muito mais competente, muito mais digna, muito mais qualquer coisa, muito mais eficiente, muito mais confiável do que uma pessoa numa camisa de R$ 50. Isso é claro. E assim, você tem que se preocupar com a sua autoimagem enquanto você depender desta imagem para abrir portas para você. Só que chega uma hora que você abre as portas que você precisa. Você abre as portas que você precisa. E isso é muito importante. É muito importante que você trabalhe com o que você parece ser. É muito importante que você trabalhe na imagem pública que você tem, até que você consiga se adaptar. O que é adaptação? É conseguir um bom emprego, é conseguir ser respeitado dentro do meio que você entrou para desbravar. Então, é muito fácil para mim ser extremamente radical e falar, cara, eu vou andar pelado. Não, é contra a lei. Então, eu vou andar de camiseta da CIA. Pensa numa loja mais barata que a CIA e eu vou andar com uma camiseta ridícula e a sociedade vai ter que me engolir. Não, não vai. Você vai sofrer e você vai se lascar a vida inteira. Então você tem que trabalhar na sua imagem, na sua aparência, o suficiente para que você entre onde você quer entrar, para que você conquiste o respeito das pessoas, para que as pessoas te conheçam e para que você se adapte nesse lugar. O dia que você se adaptar nesse lugar, aí você vai conquistar o seu território ali dentro. E não estou falando do mundo, não precisa ser o Brasil inteiro, precisa ser o escritóriozinho onde você vai trabalhar ali, precisa ser a empresazinha onde você vai trabalhar, precisa ser a guild onde você decidiu entrar. Naquele grupo, as pessoas precisam te conhecer primeiro e para que elas te conheçam, você precisa trabalhar nessa imagem. Ela vai te abrir portas. E só para isso serve. Você não vai viver disso, ela vai servir para te abrir portas. A partir do momento que você entrou num determinado grupo, aí você vai trabalhar no seu core social. O que é o seu core social? É o seu chefe, os seus colegas, o seu subordinado. É a tia do café. É todo mundo que precisa, que é essencial para a sua existência. Como que você vai viver sem ter moral com a tia do café? Não dá. Se a tia do café não for apaixonada por você ao ponto de vir avisar você primeiro que ela acabou de passar um cafezinho, sua vida vai ser horrorosa.
horrorosa. Então não importa onde você vá, você tem que ser aquela pessoa que a tiazinha do café adora tanto que ela vai te avisar quando ela termina de passar o negócio. Você tem que ver quais são as pessoas que são importantes para você, o que tem real valor, e você precisa do seu core social. A partir dali, cague. A partir dali, cague. Então, eu tive uma aluna, a Juliana. A Juliana, ela não é formada, mas assim, as empresas brigam de faca por ela. Por quê? Porque ela é uma brilhante profissional. Ela é uma brilhante profissional. Então, assim, eu conheço um monte de seguradora gigantesca e nessas seguradoras existem, cada uma tem o seu departamento de impostos. Como as pessoas elas mudam de seguradora para seguradora e as pessoas mais altas elas acabam levando as pessoas em quem elas confiam, eu conheço um monte de gente brigando de faca para ver quem que vai ficar com ela. Por quê? Porque ela é extremamente competente. E ela nunca estudou, porque ela começou uma faculdade, depois ela mudou de país, depois ela estudou um pouco lá, voltou, nunca se formou em lugar nenhum, mas conhecimento e experiência ela tem. Então, assim, o diploma universitário foi essencial para ela? Não. Por que não foi essencial para ela? Porque ela fez um core social. Ela no nível no nível em que ela está, por ela conhecer muitos controllers e por ela conhecer muitos gerentes e todos elas gostarem muito do trabalho que ela faz, as pessoas brigam por ela. Agora, assim, e se ela não conhecesse ninguém? E se ela não tivesse tido a oportunidade de conhecer nenhuma dessas pessoas? E se ela nunca tivesse sido uma estagiária que estava cursando contabilidade para poder entrar na primeira empresa que ela entrou, para começar a carreira dela? Então, se ela não tivesse feito um core social, ela nunca seria puxada para lugar nenhum. Então, não foi o diploma, e sim o fato de estar cursando a faculdade que deu a ela a oportunidade de começar um estágio que fez com que dali ela explodisse para o mundo. Daí a gente ficar tirando verdades máximas de que diploma é essencial, de que diploma não é essencial, que faculdade é essencial, que faculdade não é essencial, eu acho que a gente está sendo muito inocente. Muito inocente, porque até as universidades elas são uma coisa relativamente nova. É porque o trabalho ele ficou cada vez mais especializado. E ano após ano, as faculdades elas vão mostrando que elas não são o que mais capacita as pessoas que mais se destacam, embora muitas vezes isso seja essencial. Então você tem que tomar muito cuidado para ter o bom senso, nem de defender demais e nem de menosprezar demais o valor do diploma e do ensino superior. Se isso pesa na vida de vocês, eu nunca me formei em nenhuma faculdade e nunca quis. Quando eu decidi que eu ia viver do que eu estou vivendo hoje, quando eu falei, cara, eu gosto tanto disso, isso me dá tanto dinheiro dentro dos parâmetros, que eu quero continuar fazendo isso o resto da vida. Eu vou fazer letras e eu comecei a assistir aulas aqui na USP. Não sei se vocês sabem, em qualquer universidade pública você pode entrar para assistir aula. Você não vai ganhar o diploma, mas se você entrar lá e for respeitoso e prestar atenção, você pode. Assisti várias aulas aqui da FEFELESH. A hora que eu vi o que era estudado lá, eu falei, não é o que os meus alunos precisam. Não é o que os meus alunos precisam. Eu não preciso necessariamente. Não estou falando que seria ruim para mim. Eu estou dizendo que não era necessariamente que me tornaria um professor melhor, dado aquilo que os alunos buscam em mim. Então, aquilo não transformaria a minha vida. E principalmente, eu já tinha feito um core social. Quando eu estava no Japão, eu falei para Vanessa, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, acho que eu vou começar a dar umas aulas de inglês aí para ver o que eu faço da minha vida, e depois eu vejo o que eu faço da minha vida. A Vanessa falou, beleza, quando você chegar aqui eu tenho uns amigos para me apresentar, tenho o Renato e a Carol. O Renato e a Carol me trouxeram o Mariano, que me trouxeram a Ticiane, que me trouxeram... E quando eu fui ver, em poucos meses eu estava trabalhando 40 horas por semana dentro de uma única empresa. E foram essas pessoas que foram saindo dessa empresa que divulgaram o meu nome, e hoje eu recebo ligações falando, cara, eu preciso muito de aula de inglês e eu estou procurando por alguém mais ou menos com o teu perfil. Então foi ter conquistado esse core social que tem me mantido no mercado até hoje. Entende? Aí, já que eu me adaptei, então assim, eu aprendi idioma, aprendi a ensinar. Consegui território porque a Vanessa me abriu as portas. E construir o meu core social
Então, a partir daqui, eu consegui a minha adaptação e agora sim eu posso cagar para minha imagem, entende? Que agora eu posso, tipo, não me vestir bem, eu posso não ficar investindo numa grande imagem, eu posso não investir em propaganda, eu posso não ter sites na internet para divulgar o meu nome, eu posso não ter conteúdo apelativo no meu canal para que as pessoas me contratem. Por que eu posso fazer isso? Por que eu posso abrir mão do Instagram? Porque eu não dependo mais dessa imagem para me abrir as portas para criar essa para propiciar a minha adaptação dentro da sociedade. Eu não sei se isso responde a sua pergunta. Se eu não acredito. Vamos lá. Se eu não tivesse visto um monte de gente nessa época do Fausto Herege, se eu não tivesse me convencido de que aquilo que a maioria das pessoas acredita nem sempre é verdade, que é o que você alega aqui, eu acho que isso é uma delícia. Eu sei que opiniões, por mais que sejam a maioria, não significam por si só pelo fato de serem a maioria, de que elas estejam certas. Sim, não é porque você está no meio do monte de. Eu não tô com a camisa, mas não é porque você está no monte de hindus. Eu acho que quando você tipo, vai conviver no meio dos vikings, os deuses nórdicos eles se tornam muito mais reais. Quando você vai viver na Irlanda, entende? Quando você está no meio de um monte de gente que acredita, aqueles deuses, aquelas coisas, elas ficam muito mais reais. Alô? Meu vídeo não tem edições, mas eu recebi uma ligação do médico da minha irmã e isso eu realmente precisa atender. Um, Quando você está no meio de deuses e quando você está no monte de gente que acredita em determinadas coisas, é muito difícil aquilo não se tornar muito mais real para você, muito mais tangível, muito mais palpável. Então, a opinião da grande maioria das pessoas, ela influencia sim, ela tem peso sim. Ainda assim, nem sempre é verdade. Assim, o fato de eu ter conseguido ter força suficiente para contestar pessoas, grandes maiorias, que não necessariamente conseguiam me convencer de que elas estavam acreditando na verdade, me propiciou e me deu força e me fortaleceu ao ponto de eu conseguir entender quem eu sou, apesar das pessoas me julgarem como herege, apesar das pessoas me julgarem como desleixado em relação a determinadas celebrações de determinados eventos culturais. Então, assim, quando eu fui para o Japão e eu percebi que ninguém sabia o que era Natal e que as pessoas comemoravam o Natal porque elas viam nos filmes e porque chegou naquela época era legal você fazer as coisas que os americanos faziam e aquilo era uma mera idolatria cultural e um desespero comercial dos lojistas para venderem alguma coisa, quando eu percebi que a significação deles era completamente diferente das outras e que aquilo não fazia o menor sentido, todos esses eventos, Natal, aniversário, Dia dos Pais que acontecem em diferentes dias todas essas datas e todos esses comportamentos de massa, eles deixaram de fazer sentido e eu comecei a cagar para todos eles. Então demorou muito tempo para que as pessoas que me viravam a cara quando eu não lembrava do aniversário delas percebessem que na verdade não é que eu não ligava para elas, é que eu não ligava para aniversário. Você percebe? Então, assim, quantas pessoas falaram assim, se você fosse meu amigo de verdade, você lembraria do meu aniversário e me daria parabéns. E para quantas pessoas dessa eu tive que cagar até o dia que elas precisavam de mim, até o dia em que a amizade, até o dia em que apareciam oportunidades para que a gente provasse para que a gente pudesse provar que a amizade era verdadeira e era existente, até que as pessoas percebessem que na verdade não é que eu não ligava para elas, é que eu não ligava para aniversário, não é que eu não me lembrava delas no Natal, é que eu não ligava para o Natal. Então demorou muito tempo para que eu tivesse confortável o suficiente com a minha autoimagem para cagar para a maioria, para que eu pudesse exercer essa liberdade que eu acho que é o que a gente busca, é o que a gente busca. A gente precisa de aceitação social, sim. Eu me preocupo com aceitação social. É claro que eu me importo com aceitação social, mas eu não me submeto a determinadas coisas. Não sei se isso faz sentido. Então, quando você pergunta para mim assim, às vezes, quando você diz, quando você coloca no seu depoimento que você tem vontade de conquistar esse título de ser alguém, a vontade que eu tenho de verdade é de te abraçar e de dizer você é alguém. Você é alguém. Então, eu tenho o Rodolfo, que diz que sofre muito por assim ele não conseguir ter a percepção, ele não consegue ser percebido corretamente pela família dele. E nessas horas eu digo, cara, é muito triste, mas aí assim eu escutei em algum lugar
Uma coisa que eu achei muito bonita de um cara que se julgou a vida inteira porque ele quis ter o orgulho do pai e nunca conseguiu. E ele quis ser como o pai era e nunca conseguiu. E demorou muito para que ele amadurecesse, para que ele se tornasse um adulto já de meia idade e para que ele percebesse. O tempo inteiro eu estava nadando contra a minha natureza. E o tempo inteiro eu tentei ser alguém que não era e fracassei. E por fracassar em ser meu pai, eu fui bem sucedido em ser eu mesmo. Isso é uma coisa linda, linda de se assistir, linda de perceber, que você pode passar a vida inteira tentando ser alguém para agradar o outro, sem perceber que você já é você, e sem perceber que quem você é já tem valor. E o fato de você não ter um valor percebido por outras pessoas que estão procurando outras coisas é bastante triste. E a gente está num ponto bastante rico da nossa evolução. Quando eu digo isso é porque assim, as coisas estão mudando cada vez mais e cada vez mais rápido. Coisas que tinham valor há 10 anos atrás, agora já não tem nenhum. Coisas que tinham utilidade 6 meses atrás, agora já não tem mais utilidade nenhuma. Hábitos que não existiam 3 anos atrás, hoje são fundamentais para a nossa sobrevivência no dia a dia. As coisas estão mudando muito rápido. Só que os nossos avós e nossos pais, eles não vieram de uma época em que as coisas mudavam tão rapidamente assim. Não mudavam tão rapidamente assim. Então, nossa geração, ela foi exposta a um pensamento de princesa da Disney, em que uma mulher, para ser feliz, ela precisava de um príncipe. E as mulheres hoje, elas estão lutando muito contra isso. E elas lutaram muito para que as menininhas de agora, as meninas de 10, de 12, de 13, fiquem falando assim, não, eu não preciso de príncipe nenhum. Isso daí é a cultura da Disney, é um negócio antiquado pra cacete, mas isso é um processo que demora. Isso é um processo que demora. Então, a gente ainda tem avós que ficam falando para a menina, se você não casar é porque você não presta. A gente ainda tem mães que falam, olha, se você não tiver um emprego regular no escritório, se você não trabalhar vestindo roupa social, é porque você não presta. Aí vai um monte de gente ficar o dia inteiro sob pressão, num lugar desgraçado, vestindo roupa social com uma gravata enforcando para ganhar um quinto do que eu ganho. E aí a mãe desse cara fala assim, olha lá que exemplo de vida, o cara é um escravo. Porque ele fica 8 horas no escritório, 1 hora almoçando com colegas que ele não gosta. 3 horas para chegar no escritório, 3 horas para voltar para casa. Olha a vida desse desgraçado. Porque 9 mais 6, quanto que dá? 15 horas por dia. Quanto sobra da semana dele? É lógico que esse cara não vê a hora de chegar sexta-feira, porque a vida dele é uma merda. E a avó dele tá extremamente orgulhosa. Por quê? Porque eu tenho um netinho que trabalha de gravata, é a coisa mais linda do mundo. Aquele menino. O cara é infeliz. O cara é infeliz. Aí o que você quer da sua vida? Você quer ser feliz dando aula de pijama e fazendo coleta? Ou você. De pijama, com um monte de gente falando, nossa, cara, mas você não pretende progredir? Você não pensa em melhorar? Você ainda tá dando aula? Você. Mas. E aí, será que você não. Nessas empresas aí que você tem alunos, será que você não consegue um emprego? Se eu for me preocupar com a imagem que as pessoas têm da minha vida, eu tô fudido. Tô fudido. E você tem que ter muita força na sua autoimagem e você, novamente, tem que trabalhar naquilo que você parece somente para que você consiga abrir portas, se adaptar, conquistar seu território, fazer o seu core social para que você se liberte da necessidade do Instagram. Tomara que assim essa conversa te traga conforto, porque é tudo que eu gostaria de escutar quando eu estava tentando ser promovido, aceito, promovido, aceito, promovido, aceito. Quando eu estava tentando garantir território, e aí eu escutei a Liz me dizendo: seu conceito de sucesso está errado. Você está achando que ser promovido é ter sucesso. E quando você é promovido dentro de uma empresa, na verdade você só está sendo usado pela empresa para que você faça aquilo que ela precisa que você faça. E o sucesso é você olhar uma empresa de fora, decidir onde você quer estar dentro dela, chegar nesse lugar e parar. Meu pai dizia também, cada pessoa tem um jeito e cada um tem que fazer o que gosta. E cada um tem que fazer o que gosta. E tem gente que gosta de praia, de agitação, de rua. Você tem que dar um trabalho de vendedor para esse cara, para ele ficar conversando com um monte de gente aleatória na rua o dia inteiro. Tem gente que odeia gente. Tem gente que odeia gente, que gosta de silêncio, de sossego, de escutar música e de se concentrar em alguma coisa que faça ele esquecer da existência dele. E para esse cara, você tem que dar um trabalho de programador.
E a vida dele tem que ser aquilo lá. E ele vai ser o melhor programador do mesmo jeito que o outro vai ser o melhor vendedor. Você tem que descobrir quem você é, não quem a sociedade quer que você seja. Porque não importa o quanto você tente ser aquilo que a sociedade quer que você seja, você vai descobrir que a sociedade não sabe, porque ela se contradiz o tempo inteiro. E aquilo que ela falava que você tinha que ser já não é mais bom no dia seguinte. Então, primeiro você tem que descobrir o que você é, você tem que olhar para a sociedade e descobrir dentro dela onde você quer estar. Quando você finalmente conseguir chegar lá, quando você se adaptar, quando você tiver o seu core social ali dentro, relaxe, aproveite, usufrua, viva. E eu vou abrir. Cara, Fausto Coach, eu vou fazer um website aqui.